E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia, hein? Terça-feira bacana, mercado respeitando ali nossa leitura, tá? Um dia, de certa forma, bem técnico, objetivo, mas nada fácil, tá? Hoje até fui abordado por uma pergunta, pra você é fácil, você sabe. Cara, vai se dedicar, vamos estudar, vamos aplicar e o principal, vamos acreditar na leitura. A leitura, quando ela é passada, quando você faz, quando você se prepara, você simplesmente tem que acreditar naquilo que você está fazendo. O seu tempo de estudo, a sua dedicação aqui na frente da tela diariamente tem que valer na hora que você vai fazer suas operações. Então, acredite mais naquilo que você está fazendo, tá? Hoje um dia bem objetivo ali, foram uma operação ali bem tranquila. Eu acabei fazendo duas entradas, né? Mas em um único trade, eu só aumentei a mão. O trade andou bem. Demorou um pouco, tá? Não peguei a primeira operação do dia, que era uma venda. Já poderia ter resolvido meu dia. Mas eu acabei pagando pra ver na segunda. E graças a Deus um trade ali bem objetivo. O mercado foi novo técnico, respeitou tranquilo. Não foi nada fácil. Mas antes de mais nada, a gente começar aqui a te explicar, de te mostrar a realidade. Nem vou falar do pregão de ontem, porque nem teve muito o que dizer. Vou usar somente o dia de hoje, principalmente o gráfico de 1 minuto. Vamos dar continuidade, mas deixe seu like, comentário, compartilhe, mas o principal, vem conhecer um pouco do nosso trabalho, vem aprender ele com a gente diariamente, aplicando o contexto, aplicando o conhecimento e todos os dias entendendo a dinâmica do preço, porque é isso daqui que realmente faz a diferença, tá? Entender e aplicar. Onde tem liquidez? Onde está a melhor das oportunidades? Opa, o mercado está caro demais, o mercado está barato demais. O que eu vou fazer? Eu vou aguardar a melhor das referências. Eu vou ser bem sincero, eu tinha essa expectativa, ser muito sincero, tá? Do mercado manipular essa região para continuar essa alta. Melhor ainda seria se o mercado viesse nessa região aqui abaixo, tá? Considerando que a abertura não fosse gapada igual foi. Então, quando abre com gap, o que eu faço? Eu estendo a minha referência. Se eu sou um cara que vai priorizar a referência do dia anterior, somada, no caso de hoje, a abertura desse movimento, tá? Quando o mercado abre com esse possível movimento novo, ou seja, expandindo ainda mais a referência, eu vou ajustar de acordo com o que o mercado está fazendo. Então a minha expectativa ainda ficou muito mais logo após o fechamento da primeira vela, exatamente nessa liquidez aqui, do mercado manipular toda essa região e aí sim a gente trabalhar numa alta. Só que em contrapartida, eu também devo observar que o fato do mercado ter rompido essa região já entrega aqui pra gente a continuidade. E talvez essa experiência de respiro, ela não vai ser tão agressiva como a gente tanto espera. Então, foi muito tranquilo, tá? Tava lá na sala hoje, na parte da manhã, bem tranquilo ali, observando. Vou lá pro gráfico de 1 minuto, vou esquecer aqui a leitura do pregão da referência de ontem e vou atualizar somente aqui, tá? Então acho que aqui tá mais do que o suficiente pra gente entender toda a minha leitura. Meu primeiro contexto aqui é marcar mínima e marcar máxima. O preço simplesmente faz esse rompimento. Aqui eu fiquei um pouco duvidoso, tá? Por causa desse pavio. Mas eu fiquei, eu vou vender esse FVG, vou vender esse FVG, vou vender esse FVG. Acabei não vendendo. Felipe, mas qual que seria o contexto dessa venda? Muito simples. Eu estou num topo, o mercado abre. A primeira impressão que fica é acima de um topo, 90% dos rompimentos são o que? São falhos. Se a maioria dos rompimentos são falhos, o que eu vou priorizar? Eu vou priorizar uma venda. Poxa, mas eu estou no contra-tendência. Sim, mas eu estou numa região que pode favorecer. Eu acabei preferindo não fazer, tá? Então eu fiquei olhando. Deu tempo. Essa vela aqui de 9,7 ela demorou. Ela ficou sambando muito tempo aqui no ponto de entrada. Essa negativa aqui no seu início também deu oportunidade, daria para ter feito essa venda, tá? E se você observar, um trade como esse aqui, stop tão barato como foi e um alvo como o mercado veio direto, 570 pontos, tá? Em velas rápidas e agressivas. Se você ainda pagou para ver tentando explorar o máximo desse movimento, foram 670 pontos. E você já tinha encerrado seu dia antes das 9h20, tá ok? Então assim, bem objetivo. Eu acabei não fazendo. O que eu fiz? Deixa eu aguardar para me ver o que o mercado vai
fazer. O mercado veio caindo, caindo, caindo. Todos os dias eu falo e explico para vocês, prestem atenção no que o mercado está fazendo. Prestem atenção na forma como o mercado está indo para um lado, independente qual seja, é queda ou alta, está agressivo. Começou a travar, tentando continuar, muito provavelmente isso aqui é uma deriva. E essa vai ser uma oportunidade que a gente pode pensar na reversão. Se você estiver num contra-tendência, melhor ainda. Como assim, Felipe? Não entendi. Considere o gap. Considere esse ponto com esse ponto. Essa mínima com essa máxima. Olha o mercado chegando numa zona muito interessante aqui, abaixo dos 50%. Observa a forma como ele chega. Chega agressivo e trava. Chega agressivo e não dá continuidade. Eu acabei marcando essa liquidez como um todo aqui. O mercado deu a primeira guinada e voltou. Quando voltou, eu falei assim, isso aqui para mim tá com muita cara de manipulação. E obviamente isso aqui um belo de um order block. Eu acabei não comprando de cara, tá? Eu acabei ficando um pouco mais off. E a minha entrada ficou exatamente nesse FVGzinho aqui com esse stop. O meu alvo, sendo bem sincero, era essa região aqui, ó. Eram 600 pontos de alvo. Era essa a minha referência. Eu queria ver esse stop aqui acontecer, desse primeiro FVG. Falei assim, ó, eu acredito muito que o mercado vai lá na minha referência principal, tá? Na máxima do dia, mesmo que não vai dar aquela continuidade agressiva, chegar e a gente visitar a região dos 200 mil pontos, mas eu quero acreditar que pelo menos aqui. Por quê? Porque isso acaba acontecendo muito, tá? O preço chega numa determinada região, dentro de um range, e acaba corrigindo bastante. E isso mina muito das vezes a nossa confiança das operações. Eu não desacredito da leitura, mas tem hora que eu falo assim, poxa, é muito mais interessante, essa foi até uma pergunta que eu fiz hoje cedo, é muito mais interessante eu me posicionar para 600 pontos rápido e objetivo, ou eu me posicionar para, vamos lá, 900 pontos com um pouco mais de dor e labuta. Entenda a minha situação. Vou melhorar aqui a fala, tá? É mais fácil eu pegar, vamos lá, arredondar aqui 500 pontos, arredondar aqui para 500 pontos. 500 pontos de 9h30 até 10 horas, ou seja, ali pouco mais de 20 minutos, 22 minutos para ser bem preciso, 500 pontos no meu bolso, ou eu também me posicionar para pegar ali esses 900 pontos aqui, só que com toda essa dificuldade. O preço vai, o preço volta, o preço vai, o preço dá calor, o preço vai, o preço volta no 0 a 0, o preço tenta uma vez mais e aí o preço simplesmente respira para acelerar. Você tem que analisar o seu perfil. Então, o que foi a minha operação? Eu fiz essa primeira compra, o mercado foi, não chegou lá no meu alvo, ele acabou voltando, eu fui e novamente, falei assim, eu tô vendo esse movimento aqui avançando, aumentei a minha mão, paguei um stop mais curto aqui ainda, tá? E fui jogar esse alvo aqui. A minha parcial estava aqui nessa zona, aqui era o stop da abertura do mercado à vista, tava na faixa aqui de 500 pontos esse tradezinho, foi muito rápido essa operação e o restante foi na máxima do dia. O mercado demorou um pouco, demorou, mas foi lá. Quem observou, eu postei isso lá no meu Instagram, pode ver que o trade fica com uma pontuação bem diferente. E eu acabei nem tirando print no final, porque eu deixei o mercado andar. Demorou um pouco, tive que sair, fiz outras coisas, já saí junto com o pessoal lá, mas o mercado andou. E é uma dificuldade, muitas das vezes, que a gente enfrenta, que é ficar na frente da tela, aguardando. Isso aqui mina demais. Eu lembro que no início da nossa caminhada aqui com sala ao vivo, eu falava muito para isso. A gente tinha um setup que era o setup do portão, o setup da chaleira, e cada um denominava como era de interesse pessoal, que era simplesmente e nada mais, nada menos que a gente fez a leitura, encaixamos a leitura, encaixamos o gerenciamento, encaixamos o stop, analisamos a estrutura, analisamos onde nós entendemos que o mercado pode chegar, todo o contexto ali dentro do Smart Money mais a análise do preço, e a gente simplesmente sai da frente da tela. Por quê? Porque nesses casos aqui, observa, o meu stop inicial da minha operação número 1, observa, o meu stop inicial sempre foi aqui, 160 pontos.
eu não iria ser estopado, eu tomaria um baita de um calor depois de ver ali quase os 600 pontos que era o meu início do meu trade. Só que o mercado foi lá no meu alvo, demorou bastante. Eu aqui na frente da tela, aquela ansiedade que a gente muitas das vezes tem de ver o mercado andar em linha reta para o nosso alvo, né? E talvez essa é a melhor das referências quando você entra numa operação. Ver o mercado simplesmente explodir para o seu alvo. Só que não é assim que acontece, ou pelo menos não todas as vezes. Então você tem que estar muito consciente disso daí, que vão ter dias que o mercado não vai se desenvolver nessa velocidade. E esse setup que a gente desenvolveu lá em outra turma de mentoria foi muito interessante porque vamos sair da frente da tela. Sai, se você tem essa ansiedade, não precisa ficar olhando, porque senão você mesmo vai atrapalhar aquilo que a gente está propondo a ser feito. Acreditar na leitura. Fechou? Claro que não é o cenário mais favorável, mas eu vou mostrar algumas pontas para vocês aqui. Depois que o mercado rompe essa região, ele cria toda essa indução, gera aqui para a gente uma nova entrada, tá? Você pode até antecipar essa entrada aqui, só que com stop técnico. Depois que o mercado passa essa região, você pode observar, eu gosto sempre de trabalhar com as microestruturas, e essas microestruturas para mim são muito importantes porque elas geram muita referência boa. Olha o que você tem aqui, um FVGzinho minúsculo escondido, uma trocazinha de polaridade que o mercado fez uma indução muito boa. Olha esse takezinho aqui, ó, olha só, mais uma oportunidade que você tem. Para muitos que não pegam aqui, pode pegar no fechamento da vela e até mesmo apertar o seu stop. Eu não sou muito fã de ficar apertando stop assim não, tá? Eu gosto de colocar um stop minimamente técnico. E olha só o trade que você tem aqui, uma operaçãozinha rápida, o mercado já te executa e já vai embora. E aqui, para mim, era onde eu queria chegar. Essa operação aqui, ó, eu conversei com o aluno e falei com ele, ó, observa esse rompimento. Isso para mim não é rompimento, tá? Eu não considero. Pavio como esse aqui rejeitando não vale para mim como rompimento, é liquidez. Só que existe uma situação muito importante. Só vai se tornar liquidez para me começar a pensar em vendas se ele perder o último fundo de referência que gerou essa tentativa. Não existiu. Ah, mas aqui tinha uma base, eu poderia novamente pensar na compra e continuar comprando. Sim, concordo. Só que eu não faço esse tipo de operação. Na maioria das vezes eu fico de fora num cenário muito tranquilo. Porque a gente não consegue replicar isso diariamente. Você não pode ficar a todo momento acreditando em rompimento de pavio. Seja um pouco mais criterioso, tá? Sei que nessa região que quando o preço está travado, eu até prefiro operar dessa forma, eu vejo muita oportunidade. Porque o mercado travado, ele fica mais volátil. E as volatilidades internas entregam muita oportunidade pra gente. Principalmente para quem está preparado para operar. Então, muita atenção, tá? E depois, o restante do dia, o mercado acabou não andando. Eu posso mostrar várias operações para vocês aqui que o mercado acabou entregando, mas operações que não condizem, de certa forma, com o preciosismo que a gente gosta de operar. Não é perfeccionismo, tá? Preciosismo, ou seja, a gente fica ali esperando e aguardando. Meu melhor cenário para amanhã ainda é essa manipulação aqui de segunda-feira, tá? São regiões muito próximas, então te aconselho ficar de olho nisso daqui. Se eu for olhar somente o pregão de hoje para operar amanhã, lembrando que amanhã tem rolagem, tá? Não se esqueçam. Eu vou realmente ter uma situação um pouco atípica, que não vai ser tão interessante, porque o mercado andou e não saiu do lugar. Se eu for pensar onde tem uma liquidez consumida no dia de hoje, se você observar, o mercado simplesmente caiu e virou. Essa liquidez aqui o mercado já retestou, tá? Então ele já entregou nessa referência aqui desse candle aqui das 10h05 a oportunidade da manipulação e o desenvolvimento do movimento nesse reteste. Ponto. Top. Legal. Então eu tenho a manipulação mais o rompimento. Então a minha estrutura ainda é de alta. Então o meu choque fica aqui. Só que como eu estou atento a isso, eu ficaria um pouco mais cauteloso. Nós temos expectativas, né, de continuidade, o mercado está bem animado, aí, o fluxo está bem comprador, então priorize sempre a ponta compradora. Claro que depois de uma correção é muito mais interessante a gente trabalhar o mercado de uma forma mais barata para comprar, principalmente para batalhar alvos mais expressivos. Mas vamos observar em cima disso daí. Felipe, eu estou enxergando aqui que esse mercado pode estar fazendo e formando
um triângulo. O que você acha? Legal também. Prestem atenção que em triângulos assim, você tem a expectativa de manipulações, seja lá qual for das duas referências. Manipulou para continuar subindo, manipulou aqui para entregar a correção. Paciência e tranquilidade. Amanhã, super quarta, o melhor dia para a gente operar. Muito saudável ali em oportunidades, então prestem atenção. As minhas referências, as marcações do dólar aqui não deram, o mercado abriu com gapzão de baixo, então nem vou falar do dia de ontem. Foco no dia de hoje e tranquilidade. Aqui você já tem uma estrutura. Olha só a diferença do que aconteceu no dólar para o que aconteceu no índice. Eu tenho o mercado falhando a primeira vela e manipulando. Felipe, como é que eu sei que isso aqui é manipulação? Olha a característica. O primeiro candle de passagem é um pavio. Os demais não conseguem fechar com o corpo real dando continuidade. E para o operador mais agressivo, você tem uma microestrutura sendo formada rapidamente com oportunidade de compra em algum desses dois retestes e, obviamente, alvo técnico, alvo 1 e alvo técnico lá na máxima. Não, eu prefiro esperar um rompimento perfeito de um choque. Quando o mercado rompe, ele só não voltou, ou pelo menos não voltou ainda. E aqui já está a nossa perspectiva do pregão de amanhã, para quem quer acreditar na movimentação compradora. Não, eu quero acreditar na continuidade da queda. Mesma coisa que eu falei do índice. Olha para a movimentação de segunda. Esse referencial de manipulação para entregar a movimentação vendedora. Então vamos lá no gráfico de 1 minuto, só para mostrar esse tradezinho aqui que eu achei espetacular. Tava estudando aqui essa possibilidade, achei muito interessante, porque é simples, não é difícil, só que você precisa estar atento, acreditando. Por que você vai pensar numa operação de compra se o mercado está de queda? Porque a região potencializa essa operação, potencializa essa oportunidade. Você está vendo que o mercado não está passando. Onde que eu vou pensar em uma reentrada aqui? Quando o mercado de fato rompe essa região aqui. Por quê? Porque aqui ele me entrega a manipulação, mesmo que curta, e um choque interno. Onde que eu tenho a primeira oportunidade? Obviamente em toda essa região de demanda. Mesma coisa que eu falei do índice. Você pode trabalhar das duas formas, tá? Eu sou um cara mais cauteloso nas execuções, então eu gosto um pouco mais de paciência, mas aí fica a critério de cada um. Eu me posicionaria logo de cara? Talvez não, talvez eu não teria sido executado. Mas vamos considerar que eu fui executado, tá? O meu stop não pode mudar. Felipe, mas como é que você vai entrar numa operação com stop de 2,5 pontos? Você vai tomar uma violinada? Queridos, esse é o stop técnico do trade? Eu gosto de colocar stop de pelo menos 5 pontos no dólar, tá? Mas isso aí é muito mais pessoal e por referência. Mas aqui você poderia trabalhar dessas duas formas e simples, tá? Primeiro alvo seria nessa zona. Aqui você já teria um trade ali de 5-1 e o alvo técnico na máxima do dia você vai ter um trade ali de quase 8-1. Stop curto e alvo extremamente expressivo. Fechou? Então é mais simples do que parece. Às vezes não é rápido, às vezes demora, às vezes vai ter um pouquinho mais de paciência, mas é muito satisfatório quando você faz a leitura e acredita nela. Fechou? No mais, é isso. Eu tenho uma manipulação, eu tenho um rompimento, eu tenho a minha expectativa aqui, como eu já falei com vocês. Essa daqui é a ideia para comprar e essa daqui para mim é a ideia para vender. Tendo paciência, amanhã é um super quarto, um grande dia. Te espero do outro lado da tela, não percam. Preencha o formulário, venha fazer parte do nosso time e aprender diariamente junto com a gente. No mais, é isso. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Valeu!